Capítulo 8. Uma das pequenas diversões de Ntoma era sempre tentar observar a si mesma adormecendo, para agarrar aquele momento impossível de fazer a ponte entre seu eu acordado e seu eu adormecido, mas, como todos aqueles antes dela que tentaram agarrar aquele momento, ela falhou. E talvez por ter falhado, ela dormiu profundamente, seu corpo balançando em paz dentro da teia que ela mesma criou, até de manhã. Quando ela acordou, os eventos do dia anterior voltaram a ela em um flash, e um momento de dúvida atingiu, o tom que Chautiar usou, a maneira como a guardiã falou. Então havia seu próprio interesse inesperado em moda perto de um homem. A névoa do sono baixou a barreira entre sua razão e sua imaginação, trazendo uma pergunta inesperada. Será que ele está interessada em mim? Não, isso é absurdo. Ela pensou e a natureza alarmante da pergunta a fez acordar completamente. Ntoma, no entanto, não conseguia deixar a ideia absurda de lado. Faz só alguns dias, ok, ele me mostrou o lugar, me levou para sair. Espera, esses são encontros? Ele me levou para, de jeito nenhum, esse é o próximo, é isso que eles chamam de encontro. Você não faz isso apenas com pessoas com quem quer copular? Ntoma pensou, horrorizada, eu nem sou realmente humano, ok, nós dois somos espécies predadoras, mas não havia ninguém em quem ela pudesse pensar para falar sobre isso. Ninguém além de um. Ninguém além de um. Se eu pudesse falar com Lord Ains, ele seria o ideal. Seres supremos sabem tudo sobre tudo, mas ele tem um império para comandar, talvez Lupus Egina, mas ela é meio pervertida. Embora tenha muita experiência de observação observando os outros dois pervertidos se pegando, pelo que ela diz, são 4 vezes por noite, todas as noites, talvez eu a use como reserva. Ntoma considerou isso e fez uma nota mental sobre isso. Então pensou em quem mais, Solution talvez, mas apenas se eu fosse comê-los depois, embora, não, existem leis sobre esse tipo de coisa, CZ pode ter dados concretos, mas não é disso que eu preciso. Um por um, Ntoma passou pela lista daqueles que ela mais conhecia e amava. E ela continuou voltando para aquela. Eu sempre posso contar com Bertra. Espera aí, é isso? Eu tenho. Ntoma se perguntou quando sentiu aquele brilho caloroso em referência à amiga. Um feitiço de portal depois, ela apareceu do lado de fora da livraria onde sua amiga morava e trabalhava. Ntoma olhou para o exterior e viu que todo o edifício era uma árvore, uma única árvore viva que tinha parte dela escavada, literalmente cultivada para se tornar uma residência ou empresa. Considerando que ela é uma ex-escritura da teocracia, e uma ex-cardeal, a última viva, ela se saiu muito bem. Ntoma considerou isso enquanto olhava pela janela da loja, fileira após fileira de livros dispostos e havia apenas alguns clientes, mas não precisava ser muitos. A rainha concedeu a ela o status de isenção de impostos, uma demonstração de gratidão e patrocínio pelos esforços de Bertra em coletar histórias de sobreviventes após a guerra. E prestar serviço à mulher que quebrou sua própria alma para salvar os escravos élficos e trazer vingança sobre seus opressores. Então, a loja não precisava de muitos clientes, apenas de um núcleo estável, aspirantes a escritores, leitores ávidos e bebedores de chá. Eles tendiam a frequentar o lugar e ele havia se tornado um pequeno centro comunitário. Ntoma não conseguia sorrir, mas conseguia sentir, e observando Bertra sentada em um banquinho atrás de uma série de jarras de moedas, lendo um livro silenciosamente com uma perna sobre a outra, era difícil não ficar feliz por ela. Bertra levantou a mão e coçou uma orelha que tremia, depois virou uma página. Os clientes conversavam baixinho uns com os outros e a audição delicada de Ntoma captou o som de penas arranhando de aspirantes a escritores até a sala dos fundos, onde eles tomavam chá e rabiscavam histórias na esperança de vender livros um dia. Ntoma esperou do lado de fora por muito mais tempo do que pretendia. Era agradável apenas observar a primeira de suas amigas de fora simplesmente viver, completamente despreocupada, completamente tranquila em tudo o que fazia. O corpo esguio e élfico se movia com a graça de uma dançarina sobre a tarefa ocasional. Cada gesto era um movimento delicado de perfeição. Quando Bertra aceitava moedas, não importava de quem fosse, ela o fazia com um sorriso, e quando devolvia o troco, ela sempre colocava as moedas na palma da mão do cliente e as colocava na palma pagadora.
de modo que a mão dele ficasse brevemente coberta. Obrigada por vir. Ela dizia todas as vezes, e falava sério. Intoma se afastou para deixar os clientes saírem, e quando Bertra a viu, o rosto élfico se iluminou com calor, ela acenou e Intoma, embora hesitante por um momento, abriu a porta e entrou. O pequeno sino no alto tocou algumas vezes atrás dela enquanto ela se aproximava do gerente. Intoma. Eu não esperava te ver tão cedo. Bertra disse, deixando o espaço atrás do balcão de madeira polida e lisa para vir e abraçar sua amiga. Eu ainda tenho algumas horas antes de fechar, mas... Bertra olhou ao redor de sua loja em um instante e então apontou para a sala dos fundos onde o vapor ainda subia do bule de chá no centro da mesa. Sirva-se de um chá, por conta da casa, mate o tempo até eu fechar. Se quiser, pegue um livro para ler e aproveite. Intoma acenou para os fundos no momento em que um cliente se aproximava. Claro. Intoma respondeu e foi para a sala dos fundos, onde os escritores escreviam, alheios uns aos outros, a ela e ao resto do mundo, quanto do trabalho deles será lido por alguém além deles mesmos? Intoma se perguntou, considerando o quão improvável parecia para ela que alguém gastaria dinheiro para publicá-los, um vasto investimento em tempo e dinheiro para copiar e distribuir um único livro? Não, a maioria deles trabalha por horas em coisas que ninguém verá, e mesmo que sejam vistos, alguns odiarão o que eles criam, ou eles como pessoas por criá-lo, apenas um punhado irá gostar disso, ou dar valor a isso, eles são muito corajosos, ou muito tolos, embora eu ache que eles podem ser ambos. Intoma refletiu enquanto servia seu próprio chá e bebia o líquido verde fumegante, mais açúcar. Ela pensou, e adicionou 4 colheres antes de misturar e tomar outro gole, melhor. Intoma assentiu com satisfação e observou Bertra trabalhar. A elfa parecia alheia a todo o resto, ocasionalmente descia para ajudar um cliente a encontrar algo que ele procurava ou os conduzia por uma conversa onde ela recomendava alguns de seus livros favoritos de diferentes gêneros. Cada interação era conduzida como se o cliente fosse um velho amigo que tinha voltado depois de uma longa ausência. Ela tem tantos amigos, é isso? Eles são todos amigos próximos, mas isso não é justo, é? Intoma se perguntou enquanto Bertra acenava para um após o outro dizendo: venha de novo. Com um sorriso antes de voltar para seu banco e ler um pouco mais. Eu sou um ser criado, criado pelos Supremos para servir, trabalhar, defender seu lar mesmo que eu tivesse que dar minha vida, mas eles também me fizeram mais, para gostar de livros, comidas e caça. E eu ganhei um amigo lá fora, eu não deveria me sentir em casa em qualquer lugar? Em qualquer lugar? E o que eu faço com essas outras partes de mim? Meu Criador deve ter me dado essas características por um motivo. Intoma se viu ficando agitada, e seu batimento cardíaco acelerou como se ela estivesse de volta à batalha com Keeno e sua vida estivesse em jogo novamente. O que eu digo? Intoma perguntou a si mesma e tentou se lembrar do que outros tinham feito antes dela. A história da papa conta que sua amante simplesmente foi fundo um dia depois de uma briga. Renner disse algo parecido uma vez, ou pelo menos foi o que ouvi, que o garoto simplesmente disse que não queria ir e pronto. Mas eu sou um heteromorfo, um tipo aracnídeo nada menos, e ela é uma elfa. Esqueça ser do mesmo sexo, nós nem somos da mesma espécie. Além disso, eu nem... deixa pra lá vem ela. Os rápidos pensamentos nervosos e o coração acelerado de Intoma continuaram em segredo, embora tenham recebido uma breve pausa ao ver Bertra abrir a porta e assobiar, os escritores se levantaram, saíram com acenos educados, e quando a porta foi fechada e trancada com um clique confortável, Bertra se aproximou dos fundos. O que te traz aqui hoje? Bertra perguntou com um sorriso largo e brilhante no rosto. Intoma procurou palavras, mas não conseguiu encontrá-las. Diga alguma coisa? Faça alguma coisa. O que eu faço em seguida? Um momento. Bertra disse enquanto abria a tampa do bule de porcelana e o encontrava quase vazio. Deixe-me fazer um bule novo. Você pode esperar um momento? Sim, disse Intoma, e observou enquanto a esbelta mulher élfica pegava o bule de chá, e cantarolando uma musiquinha alegre e animada, voltava para a cozinha para fazer um novo bule. O alívio que Intoma sentiu quando Bertra, sem querer, lhe deu algum tempo fazendo chá, foi substituído por uma ansiedade de tirar o fôlego enquanto ela lutava consigo mesma. O que eu digo, o que eu faço, o que eu quero além de ajuda para entender todas essas coisas.
Entoma uivou em sua cabeça, sentada rígida enquanto sua amiga alheia trabalhava tranquilamente, sem saber de uma decisão cristalizada ocorrendo na sala logo atrás dela.